bom nós estarmos juntos na presença de Deus, é uma alegria ter a sua companhia na presença do Deus que fala. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, uma leitura orante, atenta, fecunda da palavra de Deus. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, basta que nós abramos o nosso coração. Mas supliquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Anota aí o texto que nós vamos meditar hoje, é Gênesis, capítulo 24, versículos de 1 a 49. Gênesis, capítulo 24, versículos de 1 a 49. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Abraão já era velho e avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo dos criados da casa, administrador de todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherá para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Pelo contrário, irás à minha terra natal buscar entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. E o criado lhe disse: e se a mulher não quiser vir comigo para cá? Deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, tirou-me da casa do meu pai e de minha terra natal e me jurou: a tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti e tu vais trazer de lá uma mulher para o meu filho. Ora, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livres deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Então o criado pôs a mão sobre a coxa do seu senhor Abraão e prestou-lhe juramento nos termos propostos. O criado tomou 10 camelos de seu senhor e se pôs a caminho, levando consigo tudo o que o seu senhor tinha de melhor, e dirigiu-se à Mesopotâmia, à cidade de Nacor. Fez descansar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, já de tarde, a hora em que as mulheres costumam ir apanhar água. E disse: Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, que o dia de hoje me seja favorável. Mostra-te benigno com o Senhor, o meu senhor Abraão. Vou ficar junto à fonte, enquanto as moças da cidade vêm buscar água. Para eu saber que te mostras benigno com o meu senhor, vamos combinar o seguinte: se eu disser a determinada moça, inclina o cântaro, por favor, para eu beber, e ela responder, bebe, que vou dar de beber também aos camelos, será esta que destinas a teu servo Isaque. Ora, ainda não tinha acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela trazia o cântaro no ombro. A jovem era muito bela, virgem, e nenhum homem a tinha conhecido. Desceu à fonte, encheu o cântaro e tornou a subir. O criado lhe correu ao encontro e disse: por favor, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Bebe, meu senhor, respondeu ela, e logo abaixou o cântaro, apoiando-o sobre a mão, para dar-lhe de beber. Depois de lhe ter dado de beber, ela disse: vou tirar água também para os camelos, a fim de beberem à vontade. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de novo ao poço para apanhar mais e tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio e se perguntava se o Senhor tinha tornado bem-sucedida a sua viagem ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para ela um anel de 5 gramas de ouro, 2 braceletes de 100 gramas de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Diz-me, por favor, não haveria em casa de teu pai um lugar para eu pernoitar?
Ela respondeu: sou filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacó. E acrescentou: em nossa casa há palha em abundância e lugar para pernoitar. Então o homem ajoelhou-se e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não negou a sua amizade e fidelidade a meu senhor. Conduziu-me à casa do irmão de meu senhor. A jovem correu para casa e contou à mãe o que acontecera. Rebeca tinha um irmão de nome Labão. Ele saiu correndo até a fonte em busca do homem, pois tinha visto o anel e o bracelete na mão da irmã e tinha ouvido quando ela dizia: assim me falou o homem. Encontrou o homem com os camelos parados junto à fonte e disse-lhe: vem, abençoado do Senhor, por que continuas parado aí fora? Já preparei a casa e um lugar para os camelos. Enquanto o homem entrou em casa, Labão descarregou os camelos e deu-lhes palha e forragem. E ao homem, bem como seus companheiros, deu-lhe água para lavarem os pés. Depois serviram-lhe comida, mas o homem disse: não comerei enquanto não falar de meu assunto. Labão respondeu: fala, pois. Então ele falou: sou o criado de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou rico. Deu ovelhas e boi, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, depois de velha, deu-lhe ainda um filho, que recebeu todos os seus bens. O meu senhor fez-me jurar e ordenou: não escolhas para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu moro. Ao contrário, vai à casa do meu pai e dos meus parentes para trazer uma mulher para o meu filho. Eu disse a meu senhor: e se a mulher não quiser vir comigo? Ele me respondeu: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e dará feliz êxito à viagem. E tu escolherás dentre meus parentes e da casa do meu pai uma mulher para o seu filho. Ficarás livre do juramento quando fores até os meus parentes. Se eles te negarem a mulher, estarás livre do teu juramento. O chegar hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que eu tenha êxito na viagem que estou fazendo. Vou colocar-me junto à fonte de água. A jovem que vier buscar a água e a quem eu disser: dá-me de beber, por favor, um pouco de água do teu cântaro, e que me responder: bebe, não somente tu, mas tirarei água também para os camelos, essa deverá ser a mulher que o Senhor destinou para o filho do meu senhor. Não havia ainda acabado de dizê-lo para mim mesmo, quando vi Rebeca vindo com o cântaro ao ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Então eu lhe falei: dá-me de beber, por favor. Ela logo baixou o cântaro de cima do ombro e disse: bebe, que eu vou dar de beber aos camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Perguntei-lhe: de quem és filha? Ela respondeu: sou filha de Batuel, filho de Nacó, nascido de Melca. Então pus-lhe o anel no nariz e os braceletes nas mãos. Ajoelhei-me para adorar o Senhor, bendizendo o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me tinha guiado pelo caminho certo, a fim de escolher a filha de seu irmão para a esposa do seu filho. Portanto, diz-me se estáis dispostos ou não a demonstrar amizade e fidelidade a meu senhor, a fim de que eu saiba o que fazer. Um texto muito profundo e interessante. Abraão, depois da morte de Sara, sabendo também que ele não tinha muito tempo de vida, ele manda o seu servo mais antigo, ou seja, da sua inteira confiança, para ir escolher, no meio de seus parentes, a esposa para o seu filho Isaque, para que fosse mantida a descendência, para que não houvesse contaminação com ídolos, com a idolatria a falsos deuses. E o servo vai. Abraão diz que o anjo do Senhor vai acompanhá-lo, vai abençoá-lo, ele verá tudo aquilo que foi prometido pelo próprio Deus, e assim acontece. Algo interessante nós precisamos entender. Quando ele coloca a mão na coxa de Abraão, aquilo simboliza uma aliança, um compromisso, porque o quadril e a coxa representam o local da procriação, não é, do homem. E se aquele servo quebrasse aquela aliança, aquele compromisso, ele ficaria estéril com toda a sua descendência.
Então era um juramento muito sério. E o que acontece? Acontece a providência de Deus. Rebeca, ela vai ali buscar água e acontece tudo que aquele servo disse. Porque Deus providencia. E tudo que nós fazemos em aliança com Deus, tudo que nós buscamos no discernimento com Deus, nós recebemos respostas. Só precisamos ter paciência para escutar aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito importante tirar como resposta desse texto que nós acabamos de ler. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Todos nós devemos buscar a Deus para o discernimento e a vontade dele para a nossa vida, lembrando-nos do que disse Jesus em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Com a bênção de Deus, vivendo na sua vontade, experimentaremos a clareza e a certeza daquilo que Ele tem preparado para nós. Submeter-nos ao Senhor é garantia de que estamos na bênção. Às vezes a gente é precipitado, quer fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa vontade, mas tudo tem que estar dentro do critério da palavra de Deus e da vontade de Deus. Dessa forma nós teremos segurança, seremos abençoados e veremos a obra de Deus acontecendo claramente na nossa vida. Guarde isso, sem mim nada podeis fazer. Consulte o Senhor Deus em tudo que você fizer. Queira honrar a Deus como Abraão quis honrar a Deus, buscando uma descendência abençoada para o seu filho Isaque. Vamos rezar? Senhor, nós damos honra, glória, louvor a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, mas também pelo ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Esse ensinamento de hoje é a fidelidade de Abraão em tudo, e é a certeza que ele tem que escolher a vontade do Senhor é o melhor, viver na vontade do Senhor é o melhor, viver na bênção do Senhor é o melhor. E Ele quer uma descendência pura, sem contaminação com a idolatria, sem se misturar com os pagãos, para que o paganismo não se estabelecesse na sua descendência. E Ele dá instruções, Ele acredita na condução do anjo do Senhor, Ele sabe que a sua vontade é o melhor, que essa deve ser a vontade do Senhor estabelecida no cotidiano da vida dele, mas também da nossa vida. Concede a mim e aos meus irmãos essa determinação de buscar a sua vontade, de discernir cada passo que nós damos, de não fazer nada sem antes ir ao Senhor e colocar em oração. E aí recebermos de Ti a resposta diante de tudo aquilo que o Senhor mesmo nos conduz e nos permite viver. Conceda a mim e aos meus irmãos a mesma fidelidade que concedestes a Abraão. É o que eu te peço nessa hora. Amém. Nós temos que ser fiéis. Nós precisamos querer agradar a Deus em tudo. Nós precisamos viver uma vida direcionada pelo Senhor, pela palavra dEle, mas também por tudo aquilo que Ele nos dá como discernimento, para que nós vivamos sempre na bênção. Que a bênção de Deus seja para nós aquilo que nós buscamos cotidianamente. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.